Verdade, esqueci. Tô gravando. Bom, eu acho que tá, peraí. Tá gravando, hein, gente? Agora tá. Vou parar de falar besteira, vocês aí que tá gravando. Vamos lá. Então a gente vai estudar agora o capítulo 5 do lenocínio e do tráfico de pessoas para fim de prostituição ou de outra forma de exploração sexual. Mari Rúbia, muito obrigado. É assim que fala, não, desculpa se eu falei errado. Obrigado pela câmera ligada aí. É Meire Rúbia. Como é, perdão? Pode me chamar de Rúbia. Meire Rúbia, pode me chamar de Rúbia. Meire, que bonito. Tá, Rúbia, ok. Obrigada. Gente, esse capítulo é um capítulo que faz a gente passar um pouquinho de raiva. Porque ele é um capítulo um pouco absurdo. Vocês vão ver. Vamos lá. Vamos começar com o nosso... Vamos ver primeiro o que é o lenocínio, né? Que é a ação de explorar, estimular ou favorecer o comércio carnal ilícito, ou induzir ou constranger alguém à sua prática. Isso é o significado de lenocínio, tá? Ação de explorar, estimular ou favorecer o comércio carnal ilícito, ou induzir ou constranger alguém à sua prática. Então, com essa informação, voltemos no título do lenocínio, que vocês sabem o que é, e do tráfico de pessoas para o fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual. Gente, por que eu falei que é um capítulo que dá um pouco de raiva? Vocês sabem, como a gente conversou na última aula, que os crimes contra a dignidade sexual, eles foram alterados no ano de 2009 e no ano de 2018, recentemente. E aqui nós vamos ver que 93,45% dos artigos que nós vamos estudar hoje não deveriam existir. Tá? Assim, é a opinião do professor e da grande parte da doutrina. Vocês podem, claro, ter uma opinião diferente. Mas a gente vai estudar um pouco e, assim... Bom, vamos lá. Vamos entender essa bagunça. Vamos começar no crime de mediação para servir a lascívia de outrem. Alguém já ouviu falar sobre esse crime aqui? Fala comigo. O crime de mediação para servir a lascívia de outrem. Como eu disse para vocês, quem está aí sem fone de ouvido, na sala e tal, pelo amor de Deus, cuidado, hein, que a gente fala umas besteiras aqui, porque é necessário. Alguém arrisca o que esse crime pode querer dizer? O que esse crime pode ser? Pelo título. Olha isso, com carinho. Seria desejo? Não sei. Algum desejo sexual? Sim. A lascívia a gente viu, né, na última aula, que é... A Bruna abriu o microfone. Bruna, tá dando um retorno. Eu não tô te ouvindo e tá dando retorno. Deixa eu... Cadê a Bruna? Ainda tá... ok. Bom, a gente viu na última aula que lascívia nada mais é do que a putaria, fetiche, essas coisas todas que as pessoas sentem. Mas esse artigo, que é conhecido como lenocínio principal, ele é o seguinte, eu vou exemplificar primeiro, e eu não aceito caras de dúvidas, porque o crime é muito simples. Imaginem só, eu viro para uma pessoa, uma conhecida minha, Fernando, viro para uma conhecida minha e falo assim, deixa eu pegar um nome que não tem aqui, Rafaela, tem alguém que chama Rafaela aqui? Não, ok. Tem? Meu Deus, desculpa. Poxa, veio o nome logo que alguém tem. Que absurdo. Enfim. Agora vai ficar a Rafaela, desculpa, tá? Eu viro e falo, Rafaela. Oi, Priscila. Priscila não tem nenhuma. Não tem a Priscila. Ok, Priscila. Ótimo. Puxa, mas você pegar o nome da ex, hein? Que tristeza. Mas tudo bem, vamos embora. Aí você vira e... pegou pesado também, mas tudo bem, vamos lá. Você vira e fala assim, Priscila, aquele rapaz ali que eu conheço, ele é fissurado em sexo oral. Eu acho que você deveria fazer um sexo oral nele. Isso é crime. Por mais absurdo que pareça, e por mais que 90% da nossa doutrina fale que esse crime não devia existir, isso que eu acabei de falar com vocês, essa ação que eu acabei de descrever, ele é o crime. Você faz a mediação para servir a lascívia de outrem. Estamos falando, gente, não como na última aula, em relação a menores e incapazes. Estamos falando de pessoas maiores e capazes.
Então, nós temos que pressupor aqui um triângulo, tá? A pessoa que quer ter a sua lascívia saciada, a pessoa que vai saciar essa lascívia e o criminoso, que é quem induz, quem aconselha. É o terceiro que vira para a pessoa e fala, olha, eu acho que você deveria lá fazer sexo com ele mesmo. Olha, eu acho que você deveria ir até a casa dele e fazer um striptease para ele. Isso no Brasil é crime. Quem sabia disso aí? Pois é. Pois é, crime. É absurdo porque, gente, pensem bem, nós estamos falando de pessoas capazes, 3 pessoas maiores, 3 pessoas capazes. Então, assim, qual o problema de você falar com uma pessoa maior e capaz, você induzir ela no sentido, esse sentido de induzir, é criar uma ideia na cabeça que talvez ela não tivesse. Imagina você está numa festa, meninas estão numa festa. Aí ela chega para a amiga e fala assim, poxa, o cara me chamou para ir lá para casa dele, né, para fazer sexo com ele. Aí você vira para sua amiga e fala assim, nossa, eu acho que você devia ir. Minha outra amiga foi, falou que ele é ótimo, o cara é muito bom, vai lá mesmo e tal. E ela que estava pensando em não ir, passa a querer ir. E ela vai, pratica o sexo com o cara e você comete um crime. Por incrível que pareça. A pessoa que foi lá praticar o sexo cometeu um crime? Não. Que foi induzida? Não. A pessoa que saciou a sua lascívia cometeu um crime? Não. São maiores capazes cometendo sexo. Mas o mediador, quem serviu, tá? Quem mediou, perdão, para servir a lascívia de outrem, este comete crime segundo o nosso Código Penal, por mais absurdo que seja. Vamos lá. Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem. Reclusão de 1 a 3 anos. Nem dá 2 anos aí pra gente ter um TCOzinho. Agora sim faz sentido, ó. O nosso parágrafo primeiro faz sentido. Se a vítima é maior de 14 anos e menor de 18 anos, ou se o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor ou curador, ou a pessoa em quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda, pena reclusão de 2 a 5 anos. Aí sim. Aí nós temos alguém induzindo uma pessoa maior de 14 anos e menor de 18 a satisfazer a lascívia de outra. Lembra que a gente conversou que alguém maior de 18 fazer sexo com uma pessoa acima de 14 não é crime. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que proteger as pessoas maiores de 14 e menores que 18, tá? Elas ainda são menores de idade. Então, você pegar uma pessoa e essa pessoa, ela começar a induzir que esse menor ou essa menor realize a lascívia de outrem, seja fazendo sexo oral, sexo anal com ela, ou mesmo que seja enviando vídeos, enviando fotos ou o que for, aí sim, esse parágrafo primeiro, a doutrina concorda que ok e é bem legal, tá? Gente, pena reclusão de 2 a 5 anos. Nós temos aí o quê? Uma qualificadora ou uma causa de aumento de pena, gente? De novo, gente, uma qualificadora, né? Porque nós temos uma nova pena abstrata. Entendeu? Então, esse crime aí tem uma modalidade qualificada. Quando nós temos, aumenta-se a pena de tanto até tanto, causa de aumento de pena. Você pega a mesma pena do crime original e aumenta a pena. Nesse caso, é como se criasse um crime novo. Você está dando aí uma nova pena abstrata. Um novo mínimo e um novo máximo, de 2 a 5 anos. Então, é uma qualificadora. Ok? E o parágrafo segundo, se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude, pena reclusão de 2 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Então, não tornou subsidiário aqui, né? Se esse crime é cometido com emprego de violência ou grave ameaça, aí nós temos, perdão, violência, grave ameaça ou fraude, aí nós temos uma nova qualificadora dele e é subsidiária, porque ele também vai responder pela violência empregada. Eu gostaria de perguntar para vocês qual que é a diferença do parágrafo 2º do artigo 227 com o crime de estupro. Vejam bem, induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem, cometido com violência ou grave ameaça ou fraude.
Professor, eu acho que a diferença é que quem comete o crime, né? Porque no estupro, você tem um ato sexual com a pessoa, além do emprego da violência e a grave ameaça. E, né, nesse crime aqui, eu vou induzir a pessoa a cometer, a ter o ato sexual sob o emprego da violência. Acho que a diferença é essa. Entendi. Ok. Alguém está com o Código Penal aberto para ler para a gente o crime de estupro? O que fala? Por favor. Pode ler? Pode, por favor. Peraí que eu perdi aqui. Não, pode achar. Fica tranquilo. Constranger alguém, artigo 213. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então é a questão da conjunção carnal, não é? Não, porque está a conjunção carnal e ato libidinoso. Vamos lá. Muitos doutrinadores falam que não tem diferença. Perdão? Pode falar, Silvio. No caso, seria o toque, o passar da mão? Não, os dois temos o ato libidinoso, né? Porque essa lascívia, ela também seria esse ato libidinoso, tá? Dalila, obrigado pela câmera ligada. Gente, a diferença aí, muitos doutrinadores falam que não existe. O Greco fala de uma diferença, o Rogério Greco, e nos concursos em geral eles estão adotando essa diferença. Qual seria? Vamos lá. É porque, neste crime aí, no parágrafo 2º, a vítima tem o mínimo de vontade. Por quê? Porque a pessoa, com violência ou grave ameaça, a induziu a satisfazer a vontade de alguém. Então, quando ela está satisfazendo aquela vontade, ela ainda tem um mínimo de vontade, tá? Mesmo que esteja reduzido. No estupro, a pessoa não tem vontade nenhuma. Muitos doutrinadores criticam, falam que é a mesma coisa e acontecer no parágrafo 2º tem que ser estupro. Mas o Greco conseguiu dar essa diferenciada aí e os concursos cobram assim, tá? Então, nesse segundo aí, a pessoa usou de violência, grave ameaça ou fraude para, no caso, induzir a pessoa. Então, quando ela está indo lá satisfazer a lascívia do terceiro, que, gente, esse terceiro tem que ser alguém que não sabe dessa violência ou grave ameaça, né? Claro. Quando ela está indo lá satisfazer essa lascívia, ela ainda tem um pouco de vontade. Ela pode falar com um cara que não quer, ela pode tentar resistir naquele momento. Então, essa é a diferenciação vista pelo Greco e que hoje os concursos adotam e tal, mas que muita gente da doutrina critica. Ok? E para terceiro, se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também a pena de multa. Isso a gente já viu na maioria deles, né? A maioria dos crimes que a gente está estudando, sempre se é cometido com fim de lucro, aplica-se a pena de multa. Elemento subjetivo, dolo específico. Por que específico? Satisfazer a lascívia de outrem. Então, você tem que ter o dolo para que a lascívia do outro seja, né, satisfeita. Bem jurídico tutelado, de novo, a dignidade sexual. É um crime comum, qualquer pessoa pode cometer, instantâneo. Em geral, ele acontece, tá? Ele é comissivo, em geral, em regra, porque alguns doutrinadores falam que, se a gente pegar aqui, ó, parágrafo 1º, quando fala de ascendente, descendente, cônjuge, companheiro, tutor, alguns doutrinadores julgam que ele pode ser um crime por omissão. Tem muita discussão sobre isso, mas a maioria diz que não. A omissão dele e a pessoa ter satisfeito, a lascívia de outrem não seria o crime aqui. O crime teria que ser induzir. Por omissão, não. Plurissubsistente, você consegue fracionar o intercrimes, então nós temos uma tentativa aí, é possível a tentativa. É unissubjetivo, uma pessoa só pode praticar e várias também, ok? Crime material, ele exige uma alteração no mundo exterior. Ele exige que a lascívia da pessoa seja... Cuidado, apesar dele ser crime material, a lascívia necessariamente não precisa ser satisfeita para o crime consumar. A pessoa só precisa ser induzida. Ao momento que ela é induzida e ela está lá para satisfazer aquela lascívia, a pessoa não precisa chegar ao orgasmo e ter toda a sua lascívia, tá, realizada para que o crime seja consumado. Aí já se consumou o crime. Ok? E o núcleo do tipo induzir. Induzir no sentido de criar na mente de alguém a vontade de satisfazer a lascívia alheia, convencendo a agir dessa forma.
Então, o induzir ia criar essa vontade. A pessoa não tinha essa vontade, ela não pensava nessa possibilidade. E aí, quando o mediador, esse terceiro lá, né? O vinagrete, que não vai pegar ninguém, mas fica induzindo os outros. Se você é um amigo vinagrete, uma amiga vinagrete, que ele só acompanha, né? E não pega ninguém, mas fica falando para não, pega ele sim, dá para ele sim, ou come ela sim, você é um criminoso, eu queria te dizer, que pelo Código Civil. Então é melhor que você pare com isso, comece a fazer as suas atividades sexuais do que mediar atividades sexuais dos outros, porque isso é crime. Então, vamos lá. Deve ser direcionado a alguém. Olha só que interessante. Pois se for qualquer um, a gente vai ter o crime de prostituição ou outra forma de exploração sexual. Então, vamos lá. Se eu induzo uma pessoa e falo assim, não, faz um striptease na praça. Aí a gente vai ter lá, essa pessoa vai cometer talvez um ato obsceno ou alguma coisa assim, mas eu não vou responder por esse crime, porque esse crime está escrito alguém. Então eu tenho que falar, não, você tem que induzir uma pessoa a fazer a lascívia de outra pessoa certa. Não é qualquer pessoa, tá? Não é de todo mundo nem qualquer pessoa, é de alguém específico. Não deve receber nenhuma compensação para não configurar o crime de favorecimento à prostituição. Tá? Então, se existir uma compensação por isso, ele vai pegar ali no crime de favorecimento à prostituição. Gente, prostitutas podem ser vítimas disso? Deste crime? A gente está na hashtag Respeita as Putas, né? Então, novamente, as prostitutas podem ser vítimas? Sim ou não? Até agora, todos os crimes que nós olhamos de dignidade sexual, as prostitutas podiam ser vítimas. E agora? Podem ser vítimas, sim ou não? Pode, velho. É ser humano da mesma forma, faz as coisas por indução ou é vítima de indução da mesma forma, então ela pode sim ser vítima. A jurisprudência entende que não, porque a prostituta ela já tem na promiscuidade, né, a sua forma de vida. Então ela não pode ser induzida a ser promíscua porque ela já vive assim. Tá? Então há divergência, mas a maioria da jurisprudência entende hoje que a prostituta, quando prostituta, gente, quando uma mulher ou um homem normal no dia a dia, não. Aí não. Mas enquanto está trabalhando como prostituta, ela não pode ser induzida, porque neste caso ela já trabalha com isso, ela já vive disso. Então não caberia neste caso. É o primeiro crime nosso que, teoricamente, a prostituta não poderia ser vítima. Mas cabem discordâncias, tá? É o que a maioria hoje da jurisprudência e doutrina entende. Vamos lá. Realização de algum ato sexual pela vítima para satisfazer a lascívia de alguém. Não é exigido prazer sexual mediante ejaculação orgasmo. Eu falei isso com vocês. Às vezes a lascívia do cara é ver a pessoa tirando a roupa, é ver a pessoa se masturbando, e aí nós vemos vários e vários fetiches lascívias que tem pelo mundo. Não é exigível falar assim, ah, não, realmente eu mediei, mas o cara nem gozou, o cara nem teve prazer. Não interessa. Se você mediou para que ele tivesse a lascívia dele saciada, você cometeu o crime. Então, quando há violência ou grave ameaça, a gente colocou aqui que a gente tem que ter um concurso material obrigatório. O que é esse concurso material obrigatório? Eu falei com vocês que se tornou subsidiário. Fala quando tem violência ou grave ameaça, se torna subsidiário. Então, o que acontece? O que eu expliquei para vocês na última aula? No crime de estupro, quando nós temos crimes leves, lesão corporal leve, o crime de estupro absorve essa lesão corporal leve. É isso? Neste caso aqui, não. Neste caso aqui, qualquer lesão causada, tá, por essa violência ou grave ameaça vai responder em concurso material, vai responder pelos dois crimes, pela lesão causada e pelo crime. Ok? Obrigatório concurso. E como eu falei com vocês, boa parte da doutrina entende que não deveria existir por tratar de moralidade sexual de maiores capazes. Nós estamos tratando de maiores capazes. Ó, eu vou te falar, em todo o tempo que eu trabalhei pouco tempo em delegacia, né, nessas partes assim, vim logo em seguida para o departamento, então peguei pouco de delegacia dessas coisas, peguei alguns crimes diferentes, digamos assim, porque eu trabalhei no interior, mas esse tipo de crime aqui, eu acho que, eu não sei nem se existe algum processo sobre isso hoje, sendo bem sincero, muito difícil, tá? Vamos lá. Próximo.
Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Este crime, ele tinha uma redação diferente. Ele tinha apenas sobre a prostituição. Não tinha outra forma de exploração sexual, o que tornou ele um pouco mais interessante, embora, de novo, muitas pessoas acham que deveria deixar de existir este também. Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone. Ok? Para muitos doutrinadores, induzir ou atrair alguém não deveria ser crime, tá? Exploração sexual, aí vai depender da forma de exploração que se trata aqui. Agora, impedir ou dificultar que alguém abandone, com certeza deveria ser crime. Reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 1º. Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu por lei ou outra forma obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, pena reclusão de 3 a 8 anos. É uma causa de aumento ou uma qualificadora, gente? Qualificador. É uma qualificadora, exatamente. Nós temos uma nova pena abstrata. Okay? Então, esse crime tem modalidade qualificada. Então, vocês podem falar favorecimento de prostituição ou outra forma de exploração sexual, qualificado. Se o crime é cometido com emprego de violência ou grave ameaça ou fraude, reclusão de 4 a 10 anos, além da pena correspondente à violência, do mesmo molde do outro. Então, vejam, reclusão de 4 a 10 anos, a pena correspondente, então virou subsidiário. Qualquer violência ou grave ameaça, empregada ou fraude, a pessoa vai responder por isso, lesão corporal, o que for, além do crime aqui, de forma qualificada. Tá? Porque o próprio artigo tornou ele como subsidiário. Se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também a pena de multa. Elemento subjetivo, dolo. Bem jurídico tutelado, moralidade pública. Crime comum. Crime instantâneo, quando se diz de induzir, atrair, facilitar. E crime permanente, né? Impedir ou dificultar. Enquanto a pessoa está impedindo ou dificultando que a prostituta saia dessa vida, ele está cometendo crime. Se torna um crime permanente. Cabe flagrante a qualquer momento. Tá? Crime comissivo ou omissivo, pode acontecer por omissão. Plurissubsistente, induzir, atrair, facilitar. No caso de impedir e dificultar, não. Porque, né, nesse caso, a gente não consegue. Né, nesse caso, ele tem a forma tentada dele não vai existir, né? Porque nós estamos tratando de um crime permanente. Tem como a gente pôr tentativa ali. Unissubjetivo, pode ser praticado apenas por uma pessoa ou mais. É um crime que exige uma alteração no mundo exterior. E o núcleo do tipo aí, induzir e atrair. Prostituição é crime, gente? Vou dizer para vocês que não. Tá, ok, não é. Nós vamos chegar a falar sobre isso. Prostituição é só ato físico, sexo oral, anal ou conjunção carnal? Ou se não houver esse ato físico, não é prostituição? Se a pessoa pagar para ver a outra se masturbando, se a pessoa pagar para ver a outra fazendo striptease, é prostituição também? Ela está recebendo para isso? Ou não? Prostituição mesmo é só sexo oral, anal, conjunção carnal, ato físico. Hoje em dia tem até venda de foto de pé, eu não duvido mais nada. Verdade, verdade. Mas se a gente pensar no conceito mesmo, prostituição é só isso mesmo, gente. Tá? Aí em 2009 a lei foi alterada para também abranger outras formas. Striptease, sexo explícito, disque sexo, webcam, entre outros. Por isso que colocou outra forma de exploração sexual. Porque se ela fica apenas na prostituição, seria considerado só isso aí. Tá? Então, só uma coisa técnica, não preocupem com isso. Então, por isso que tem os dois. A outra forma de exploração sexual seriam essas outras. Tá? A pessoa fazer sexo com o outro para a pessoa assistir. O disque sexo, né? Que nem não sei se existe isso. Webcam. Vamos lá. Esse artigo, não sei se vocês perceberam, ele é exatamente a mesma coisa do 218b. O 218b fala exatamente o que esse artigo fala. Só que em relação a maiores de 14
até 18 anos ou incapazes. Então, o artigo 218b, que a gente estudou na última aula, ele fala a mesma coisa que esse artigo aqui fala, só que ele está se referindo a maiores de 14 e maiores de 18 ou incapaz. E também esse crime aqui não é hediondo, enquanto o 218b é um crime hediondo. Tá? Alguém pode ler o 218b para mim, por favor? Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos, ou que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que abandone, perdão. Basicamente a mesma coisa, com a alteração de que no 218b a gente está tratando de maiores de 14 e menores de 18. Aqui nós estamos tratando de maiores de 18. Um dos motivos do 218b ser crime hediondo e esse aqui ser um crime que muitos doutrinadores falam que não devia existir. Okay? Então nós temos três sistemas: regulamentação, proibição e o sistema abolicionista. Sistema da regulamentação é o sistema normalmente usado na Holanda. A prostituição, além de não ser crime, ela é profissão, tá? Então, na Holanda e em alguns outros países, não é crime e é uma profissão. A pessoa, né, tá ali na carteira de trabalho dela e tudo isso. Sistema da proibição é comumente usado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é complicado de olhar porque cada estado tem uma lei diferente da outra, mas normalmente os Estados Unidos usam o sistema da proibição. Além de ser proibida, a prostituição é crime. E acabou. E nós temos o Brasil, que usa o sistema abolicionista. Não é crime a prostituição, mas é mal visto socialmente, é moralmente mal visto e ainda não consegue status de profissão. Está conseguindo cada dia mais, mas ainda não consegue isso de forma tão clara para virar um sistema de regulamentação. Ok? Porque se for profissão, o cara que mantém uma casa de prostituição, ele não pode ser criminoso, igual nós vamos ver hoje que ele é. Tá? Então a gente ainda está no sistema abolicionista. O que a gente faz? A gente não pune a prostituta, mas a gente pune tudo em volta. Nós vamos ver isso hoje. Consuma ainda que não tenha atendido clientes, tá, gente? Se a pessoa induziu o outro, ela se colocou à disposição, se colocou à venda, no caso, para prostituição, o crime está consumado, mesmo que ela nunca tenha atendido cliente nenhum. Tá bom? E a gente chama de tipo misto alternativo. Pode realizar qualquer conduta que responde por um só crime. Então, induzir, pessoa aqui, ó. Vamos voltar, para vocês entenderem esse tipo misto alternativo. Induzir, atrair, né? Qualquer um dessas duas coisas que a pessoa, se ela usar os dois, ou qualquer um dos dois, ela responde um crime só. É o mesmo crime. É o que a gente chama de tipo misto alternativo. Agora eu quero perguntar para vocês: ganhar presentes ou qualquer benefício por ato sexual é prostituição? E aí? O que vocês me dizem? Depende. No geral, não, tá? E essas coisas esporádicas, um presente, uma coisa assim, não seria prostituição. A não ser que isso seja como uma forma de pagamento pelo ato sexual. Se não for só um benefício, um presente, alguma coisa, não algo que acontece sempre, não algo profissionalizado, a gente não considera como prostituição, tá? Vamos passar, então, outro crime que parte da doutrina acha que não deveria existir. Mais um. Manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Este crime mudou. Por quê? Porque antes era manter por conta própria ou terceiro casa de prostituição. E aí, a redação antiga, a gente podia punir até os motéis, todos eles. Tá? Porque falava de qualquer estabelecimento que tenha como característica os fins libidinosos. Então, assim, até os motéis podiam entrar nessa. A redação mudou e agora ficou um pouco diferente. Novamente, muitos doutrinadores acham que não deveria existir, mas ele está aqui no código. Gente, alguém é preso por isso? Não.
Sinceramente, não. Mas, em algum momento, se a polícia for lá e fizer um flagrante, vai ser... o crime não está revogado, como eu disse para vocês. Os costumes não revogam os crimes. Embora a gente vai ver um hoje que, basicamente, o STJ entende que ele está revogado, mesmo ele estando no Código Penal. Mas, no geral, esses outros todos aqui, não. Tá? Manter por conta própria de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário. É um crime com dolo específico. O bem jurídico é moralidade pública, perdão. É um crime comum, qualquer um pode cometer. Mudou aqui, é um crime habitual. Então, cara, não adianta. Você tem um hotel. Aí no seu hotel, uma moça se hospeda, ela vai lá e ela cobra de um cara para fazer sexo com ele. E aí, você vai ser preso por isso? Claro que não. É um crime habitual. Então, ele tem que ser um crime que comumente, constantemente, habitualmente, ocorra ali a exploração sexual. Tá? Naquele estabelecimento que você mantém. Comissivo, em regra, não admite tentativa, gente. Por quê? Porque é um crime habitual. Como é que funciona o crime habitual? Uma vez não é crime, 2 vezes não é crime, 3 vezes não é crime, 4 já é. Então, um antes não é... Gente, exemplificando, 4, pode ser 5, pode ser 6, vai depender. Exige a habitualidade. Então, é algo habitual, ocorreu o crime. Não é algo habitual, aconteceu esporadicamente, não tem crime. Então, assim, não tem como você pôr uma tentativa aqui. Ok? Então, um subjetivo, pode ser praticado apenas uma pessoa, é um crime formal. Ele não exige uma alteração no mundo exterior, você só precisa ter um estabelecimento. Tá? Não precisa que algo ali específico. E o núcleo do tipo manter. Olha o que o STF, em 2011 e o STJ em 2014, decidiram que, apesar dos princípios da fragmentaridade e da adequação social, não cabe ao judiciário revogar leis. O que aconteceu? Um cara foi preso, dono do estabelecimento, provavelmente a casa de prostituição, e o advogado dele alegou isso. Falou, princípio da fragmentaridade e adequação social. A sociedade não vê isso mais como um problema. Inclusive, gente, existem teses favoráveis à casa de prostituição. Por quais motivos? Falam que, da questão de moralidade, que a sociedade hoje prefere que uma criança pequena num carro e tal passe e veja numa casa escrito casa de shows, casa de eventos, boate, do que prostitutas na rua com roupas curtas e tal. Primeiro ponto. Segundo ponto, pelas próprias prostitutas. Enquanto elas estão na rua sozinhas fazendo prostituição, elas estão muito mais vulneráveis do que numa casa de prostituição. Terceiro, questão de doenças. Se a casa de prostituição, ao invés de ser proibida, fosse legalizada e regulamentada, seria exigido sempre e periodicamente, né, os exames dessas prostitutas e tudo. Então, muita gente defende a regulamentação da casa de prostituição. E o nosso Código Penal ainda considera crime. Vejam bem como são esses lados. Mas, enfim, vamos trabalhar aqui com... Antes de 2009, olha o que dizia: casa de prostituição ou lugar destinado a encontros para fins libidinosos. Gente, um motel não seria? Lugar destinado a encontros para fins libidinosos. Motel, claramente, seria. Por isso que a lei foi alterada. Quando a gente fala aqui de um erro de proibição, a pessoa muitas vezes alega que não sabia que isso era crime. E muitas vezes cola, porque é um crime. É igual que o primeiro crime que a gente falou. Né? Você servir de intermediário para a lascívia de outrem. Muitas vezes você fala, não, peraí, eu não sabia que isso era crime. E aí a gente cai no erro de proibição. E muitas pessoas são ali absolvidas nesse ponto. Aqui na casa de prostituição também acontece. O sujeito passivo é a coletividade. Por quê? Porque a prostituta não é vítima, nesse caso. Né? Nem o cara que está fazendo sexo com ela. Então, a vítima é a coletividade. Motéis, casas de massagem, saunas, drive-ins, boates, casa de relaxamento, hotéis de alta rotatividade e estabelecimentos análogos. Eu queria dizer que o professor tirou essa frase aqui de um livro, não foi da cabeça dele, não tem todo esse conhecimento vasto de todos esses lugares que existem aí não, viu, gente? Então, assim, eu não fui escrever... Essa última frase eu tirei de um livro, tá? Porque senão, pô, o professor foi de cabeça lembrando esse tanto de coisa? Não, tirei de um livro, fiquem tranquilos. Então, beleza. E esses lugares, assim, o que acontece com eles? Esses locais, antigamente, na lei antiga, eles também poderiam ser alvo desse artigo. Hoje podem? Podem também, tá? Por quê? Vamos voltar lá. Voltar um pouquinho. Manter por conta própria o terceiro estabelecimento em que ocorre exploração sexual. Então, um motel, muito dificilmente.
Mas uma sauna que tem ali, né, um final feliz, assim como uma massagem com final feliz, um drive-in, aí entra um pouco, o drive-in entra um pouco junto com um motel, né? Normalmente é para a pessoa ver filme no carro. Se usa aquilo ali como meio de prostituição, o dono vai alegar que não sabia. Tem todos esses casos. O que vocês têm que ter em mente é a exploração sexual. Tá? E aquilo que eu falei com vocês, o que você prefere para o seu filho? Boate, escrito, ou ele no meio da rua, prostitutas e travestis com roupas curtas e tudo? É uma discussão que existe. Bom, vocês sabem bem que o judiciário ele não pode legislar, embora muitas vezes o faça. Ele não pode. Então, o que acontece, gente? O que o judiciário achou um meio para praticamente não condenar nenhum dono de casa de prostituição, nem nada disso? Ele começou a falar isso aqui, ó. O estabelecimento tem que ser exclusivamente para atividade sexual. Então, se na casa de prostituição ele ainda vende uma bebida, se na casa de prostituição ele ainda tem alguns shows, show de mágica, show de sei lá o quê, qualquer coisa assim, ele não encaixa nesse crime. Por quê? Não é exclusivamente para atividade sexual. Como eu disse, é jurisprudencial. Pode ser que pegue um juiz aí e condene, né? Pode ser que sim. Mas, no geral, como o nosso Congresso não quis retirar esse crime, o judiciário tem entendido assim, que para ser casa de prostituição, ser o crime de casa de prostituição, tem que ser exclusivamente para atividade sexual. E segundo aquele meu amigo lá do Pará me disse, aquele amigo meu da primeira aula lá do Pará, quase nenhuma casa de prostituição é assim. Ele diz que lá dentro o pessoal vende bebida, tem outras coisas, show de mágica, outros eventos, então quase nunca a gente vai conseguir caracterizar uma casa de prostituição. Tá? Segundo jurisprudência e doutrina, sim, o que torna o crime praticamente inexistente. Mas existem divergências. Dúvida? Estamos tranquilo aí? Vamos lá. Rufianismo. Crime de rufianismo. Ah, isso é bom. Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Outro crime que a doutrina entende que deveria deixar de existir. Se essa exploração com as prostitutas não seja uma exploração, que não seja uma exploração, seja alguém realmente que está ali como espécie de um empresário do negócio, ou que se sustenta pela prostituta, ele não deveria responder por esse crime. Se a gente, nessa prostituição de prostituta, como não é crime, a pessoa que agencia a prostituta não deveria responder por crime. Comum você chegar, né? Comum em alguns hotéis, algumas coisas, você tem até catálogos dessas coisas, de prostitutas e tudo. Então não deveria responder pelo crime. Agora, aliás, antes disso, eu quero voltar só um pouquinho. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Favorecimento da prostituição. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. A Raquel leu para gente o artigo 218b. Não foi, Raquel? Que a gente viu que é a mesma coisa que está escrito aqui. Induzir ou atrair alguém à prostituição. Só que uma pessoa maior de 14 até 18 anos. Enquanto aqui são pessoas maiores de 18 anos. Certo? Entendeu até agora? Tranquilo? Raquel, o 214 que você leu, ele tem algum parágrafo? — 218b, né? Perdão, é 218b, isso. Tem parágrafo 1º, 2º e 3º. Lê pra gente. Os 3? Uhum. Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Esse é o primeiro parágrafo. Uhum. Parágrafo 2º. Incorre nas mesmas penas. Inciso 1º. Quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 anos e maior de 14 anos na situação descrita no caput desse artigo. Perfeito. Inciso 2º. O proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2º do parágrafo 2º,
constitui efeito obrigatório da condenação à cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Perfeito? Terminou? Ok. Então, vamos lá, gente. Eu quero que vocês consigam ver esse quadro aqui. Induzir a atrair alguém. No artigo 218b, ele fala sobre este crime aqui cometido em relação a pessoas maiores de 14 e menores de 18. Esse 228 é o artigo cometido para as pessoas maiores de 18. E as pessoas maiores de 14, gente, que são induzidas à prostituição, responde pelo estupro, né? Estupro vulnerável e tudo isso. Ok. A pergunta que eu faço para vocês: e quando a pessoa é induzida, isso aqui acontece no aniversário de 14 anos dela, o que acontece? Pode parecer piada, mas não é. Vejam bem. Aqui são maiores de 18. Quando a gente pega estupro de vulnerável, são menores de 14. No artigo 218b, maiores de 14 até 18. E quando a pessoa está no dia do aniversário de 14 anos, ela não é protegida pelo 218b, por incrível que pareça. Porque ela não é menor de 14 e nem maior de 14. Ela tem exatamente 14. E a lei deixou essa brecha exatamente desse dia. Aí ela vai ter que cair aqui, nessa proteção aqui, induzir alguém à prostituição. E ela vai ter que cair. Se a pessoa está com 14 anos e um dia, ela cai no crime hediondo do 218b. Se ela tem 14 anos, ela vai ter que vir aqui para o 228. Porque a lei deixou essa brecha e contra o réu, a gente não pode fazer uma analogia em malaparta, uma analogia pior para o réu. Por mais bizarro que isso seja, gente. Menor de 14, a gente entra lá nos vulneráveis. De 14 a 18, maior 14 até 18, a gente entra no 218b. Mais de 18 aqui. E no dia que a pessoa faz 14 anos, por não podermos prejudicar o réu, ela vai ter que vir para cá também, 228. Por incrível que pareça. Por mais piadista que isso pareça. É verdade. Tá? Vamos lá. Vamos avançar sem chorar. Sem chorar. Sem choro. Rufianismo. Vamos para o primeiro. Se a vítima é menor de 18 anos e maior de 14, ou se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cunhado. Gente, vocês podem perceber que os parágrafos são praticamente iguais, né? Quase todos esses crimes aqui. Companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Qualificador ou causa de aumento, gente? Ah, meu Deus, um de cada vez. Qualificadora, nova pena abstrata. Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça ou fraude, ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima, uma nova qualificadora aí, reclusão de 2 a 8 anos. Sem prejuízo da pena correspondente à violência. Vamos lá. Elemento subjetivo, dolo. Qual que é o bem jurídico tutelado? Liberdade sexual. Um crime comum, novamente, um crime habitual. O cara, ele recebeu um presentinho da prostituta, recebeu um brinquedinho da prostituta, ele não cometeu rufianismo. Ah, o cara, ele tá recebendo vantagem. A prostituta, ele falou assim, não, você vai fazer sexo ali e tal, e eu quero 10% desse valor. 1, 2 vezes? Não. Ele tem que fazer isso habitualmente. Em regra, ele é comissivo, tá? E ele é plurissubsistente. Alguns da doutrina entendem que não, porque se ele é habitual, ele não pode, você não pode ter tentativa. Para outros, ele é admitido admitido fracional intercrimes. Unissubjetivo, pode ser praticado, uma pessoa só pode praticar, mas mais pessoas também. Ele é um crime material, diferente dos outros, ele é material. Ele exige uma mudança no mundo exterior. Ele exige que aquela pessoa comece a tirar proveito. Ele não é um crime simplesmente formal, ou um crime de perigo abstrato. Ele é um crime material. Tem que ter uma mudança no mundo exterior. Tá? E o núcleo do tipo é tirar. Aqui é interessante, não sei se vocês sabiam disso, nós temos o rufianismo ativo, que é o cafetão. O cafetão é o cara que tira proveito da atividade sexual. Ele vira e fala, ó,
essa aqui é minha área, vocês são minhas putas, e eu quero 10% de tudo que vocês ganharem. Em compensação, eu vou defender vocês. Se os caras quiserem abusar de vocês, vocês me gritam, eu desço o cacete, eu mato, eu faço isso, eu faço aquilo. Ok? Ou ele tira proveito, nem que seja sexual, das prostitutas. Vocês podem ficar aqui na minha área e tal, mas final da noite eu quero a satisfação também. O rufianismo passivo é o gigolô. O gigolô, o famoso gigolô, é o que se sustenta para a prostituta. Então a prostituta ganha os proventos dela. Gente, é diferente de uma pessoa que namora uma prostituta, tá? É diferente, totalmente diferente. E essa prostituta que é namorada do cara dá presente para ele. Ou esse prostituto. É diferente. Estamos falando de uma pessoa que ela se beneficia disso, ela se sustenta disso, em todo ou em partes. Ela se sustenta da prostituição. Outro crime que, por esse motivo, também dizem que deveria deixar de existir. Porque se a prostituta ganhou o dinheiro dela como prostituta, qual o problema dela sustentar alguém? Né? Mas o que se entende aqui, vocês lembram que o nosso código é de 1940, apesar das alterações, é que se a gente permite isso, nós estaremos fomentando a prostituição, alimentando a prostituição, e por mais que a prostituição não seja crime, não devemos alimentá-la. Então nós temos o rufianismo ativo e o passivo, o cafetão e o gigolô, tudo entra no rufianismo. Proveito direto da atividade de prostituição. Então, bebidas, quartos e tal, são proveitos indiretos, não entram aqui. Então, se o cara tá tirando o provento ali direto da atividade dela, aí ele entra no rufianismo. Mas não, ele tem, vamos supor, os caras chegam lá para serem atendidos pela prostituta, aí ele serve uma bebida, ele abre um bar ali onde ele sabe que tem muita prostituta e tal, aí não, tá? Tem que ser direto da atividade de prostituição. É um modo de vida habitual, como eu falei com vocês, ou ele tem que trabalhar com isso, ou receber presente sempre, ou estar sempre sustentado pelas prostitutas. Não é algo esporádico. Aqui eu já coloquei, né, para vocês a resposta, mas se uma pessoa atrai outra para a prostituição 228 e ainda tira proveito da prostituição 230, o que pode acontecer? Nesse caso, gente, o 230 absorve o 228. Então a pessoa levou o outro para a prostituição, lembra que a gente estudou 228? Uma pessoa leva a outra, induz a outra a se prostituir e tira proveito daquilo. Então, esse rufianismo aqui vai absorver o 228. Você vai esquecer o induzir e vai só usar aqui. Agora, é impossível... Isso é a primeira corrente. Na segunda corrente, fala é impossível o 230 absorver o 228, porque o 228 tem uma pena maior. Como que você vai pôr um artigo com uma pena menor para absorver um artigo que tem uma pena maior? Nesse caso, teria concurso material. Você tem que responder pelo 230 e pelo 228. Pelo induzir a pessoa e depois pelo tirar proveito. Thaisa Almeida, fala comigo. Fernando, aqui em Tabira tem não sei se ele chegou a ver no Facebook, tem o Bazar Confiável. Tem o Recomendo, não recomendo, tem várias páginas. Aí em uma, teve um perfil, eu nem vi, eu só vi a postagem, mas eu nem vi se o perfil é fake. Que colocou o seguinte anúncio, que procurava-se rapazes para trabalhar como acompanhantes de luxo para mulheres idosas. Nesse caso aí, entraria no rufianismo? Eu não consegui ouvir direito, Thaisa, por causa do microfone. Então, só o que eu ouvi. Procurava rapazes para o quê? Para satisfazer mulheres idosas, é isso? Para trabalhar como garotas de programa, para atender idosas. Com certeza, rufianismo. Aí, nesse caso, como eu te falei, ele pode estar, dependendo como foi, responder pelo induzimento 228, mais o rufianismo 230, para a segunda corrente. Para a primeira, vai responder só pelo 230, nesse caso aí. Tá? Mas pode responder sim. E é por isso, gente, porque assim, nós já temos isso como eu falei, nós temos isso aí no jornal. Venha trabalhar com a gente, né? Venha ganhar dinheiro. Saia da faculdade de Direito e venha ganhar 60 mil por mês. É isso a propaganda. Então, assim, e aí? Crime? Mas vai se chegar a prender alguma coisa assim? Muito difícil. Muito, muito difícil. Tá? Olha só, saindo do rufianismo, ela não está funcionando em cascata mais, mas está tranquilo. Nós tínhamos antes o 230 e o 231A. O 231 e o 231A era tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual. E o 231. E o 231A, tráfico interno de pessoas para fins de exploração sexual. Um era internacional, outro interno. Os dois foram absolvidos pelo 149A.
tá? Ambos os crimes foram formalmente revogados. Não tem mais no Código Penal. Não houve abolition crimes, igual a gente conversou na última aula, pois os fatos agora estão contidos no 149A. Juntou-se tudo num artigo só, tráfico de pessoas. Vocês já devem ter estudado. Que é agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar, colher e todos os outros. Tá? Com a finalidade de remover órgãos, tecidos ou partes do corpo, submetê-la a trabalho ou condições de análogas a escravo, submetê-la a qualquer tipo de servidão, adoção ilegal, todas essas coisas estão agora no 149A. O 149A é uma junção do 231 e 231A. Ok? Princípio da continuidade normativa. O que houve foi apenas o deslocamento do fato criminoso para outro diverso. Não tem abolition crimes. Não é que o crime deixou de existir, ele só foi realocado no Código Penal com outro nome em outro artigo. Ok? Gente, um intervalo para vocês de 5 minutos, para a gente acabar mais cedo, pode ser? Que a gente vai entrar nos atos libidinosos aqui. 5 minutinhos de intervalo para vocês. Até 8h10.
Opa, vamos voltando. Voltando. Tá acabando. Finalzinho. Todo mundo aí? Pá. Kel já voltou. Cristiane. Pessoal todo aí? Silânio. Vamos lá. Vamos finalizar. Vamos sair dessa promiscuidade. Parar de falar desses crimes sexuais aqui. Assustando as crianças. Vamos lá. Entramos então em promoção de imigração ilegal. Eu vou ler para vocês. Vamos lá. 232A. Promover, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. Antes de começarmos a falar sobre isso, eu queria dizer que nós não saímos dos crimes contra a dignidade sexual. E eu queria que vocês me respondessem o que esse crime tem a ver com os crimes de dignidade sexual. A resposta é exatamente essa. Absolutamente nada. Um erro absurdo do legislador que colocou esse crime aqui no meio dos crimes de dignidade sexual. Não faz nenhum sentido. Se a gente estivesse diante do 231, 231A, que aí nós tínhamos exploração sexual, olha lá, aí faria sentido. Eles estavam aqui. Ok? Mas o 232A, ele não faz o menor sentido, gente. O menor sentido, tá? Entrou no meio, vocês vão ver que nós estamos falando sobre... Vocês estão com a mente na putaria, nós vamos transformar a mente de vocês agora em direito internacional e depois voltar para a putaria. Porque tem um artigo no meio aqui que não tem sentido. Mas vamos lá. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem promover, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro. Tem nada sexual aqui, gente, nada. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com violência ou a vítima é submetida a condições desumanas ou degradantes. Parágrafo 3º. A pena prevista para o crime será aplicada sem prejuízo das correspondentes às infrações conexas. Novamente, é um crime totalmente subsidiário. Né? Se você cometer algum dos outro crime junto com esse aqui, você responde pelos dois. Tá? Vamos lá. Primeira coisa, parágrafo 1º, gente. Qualificadora, causa de aumento de pena. Causa de aumento. Causa de Parágrafo aumento. 1º. Parágrafo 1º, qualificadora. Tá vendo? Tá dando uma nova... Perdão, meu Deus do céu. Viajei. É o segundo, não? Do parágrafo 1º não tem nada, não é qualificador nem causa de aumento. Nada, é. O parágrafo 2º, gente, qualificadora ou causa de aumento? Causa de aumento. Causa de aumento de pena. De aumento de pena, isso aí. Certíssimo. Isso mesmo. Então, vamos lá. Então, o que seria isso, gente? Esse crime é exatamente o que... Ele não tem muita pegadinha nem nada disso, não. É isso mesmo. É você, a pessoa que promove com uma vantagem econômica, então ele tem um dólar específico. Se eu quero ajudar a minha amiga Raquel a entrar nos Estados Unidos, e por algum meio eu promovo a entrada dela, eu ajudo ela a entrar e tudo. Eu cometi um crime? Eu cometi esse crime aqui, gente? Não. Por quê? Porque se eu não visei o fim econômico, se eu não avisei vantagem econômica, eu não cometo esse crime aqui. Então guardem isso, é o dolo específico. Tem que ser o dolo, você tem que ajudar a pessoa com dolo, né? Você tem que ter a intenção de ajudar, né? A vontade, o ânimo de ajudar, mas tem que ser específico, não é só ajudar ela a entrar. Tem que ser para obter uma vantagem econômica. Então, ela tem que ajudar ela a entrar de forma ilegal, óbvio, tá? Em território nacional. Então, você tem que ajudar a pessoa a entrar aqui no Brasil ou um brasileiro a entrar em território estrangeiro. Existe uma discussão aqui interessante que, para alguns doutrinadores, esse artigo cometeu um pequeno erro. Vejam bem. Promover por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro.
Ok. Lá embaixo, olha o que ele fala. Na mesma pena incorre quem promover por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro. Para a doutrina, para alguns doutrinadores, não deveria ter, no caput desse artigo, não deveria ser a entrada ilegal de estrangeiro. Vou explicar para vocês o que acontece. Quando você comete esse crime? Quando você ajuda, quando ele é consumado, quando efetivamente você ajuda, mediante pagamento, você ajuda um estrangeiro, você ajuda um brasileiro, perdão, a entrar no país estrangeiro. Ou efetivamente você ajuda um estrangeiro a entrar no Brasil. Quando você ajuda o estrangeiro a entrar no Brasil, ok, tranquilo. Agora, como vai ser punível as provas e tal, fica muito complicado quando você ajuda um brasileiro a entrar no país estrangeiro. Para alguma parte da doutrina, o crime devia se consumar quando esse estrangeiro já sai do Brasil, ou quando esse brasileiro sai do Brasil, com a intenção de entrar em outro país estrangeiro, porque ficaria muito mais fácil as provas. Né? Assim como ficou lá embaixo. Olha como é que ficou lá embaixo. A saída de estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente em um país estrangeiro. Então, se tem um estrangeiro aqui, no Brasil, e não importa se ele está ilegalmente ou legalmente no Brasil, tá, gente? Tem um estrangeiro no Brasil, e você, recebendo dinheiro, ajuda ele a sair do Brasil para entrar em outro país ilegalmente, aqui você já comete o crime. No caso de você ajudar um brasileiro a entrar em outro país, você só vai cometer o crime quando ele efetivamente entrar. O fato dele sair do Brasil para entrar nesse outro país ainda não é crime. Tá? Então vejam que no caput usou-se a entrada no país e aí quando a gente pega o parágrafo primeiro, só a saída do Brasil com a intenção de entrar em outro país, ele já é consumado o crime. Ok? Não tem nada de relação sexual aqui. Então, esqueçam um pouco essa mente poluída de vocês, voltem para cá e depois a gente volta a poluir a mente. Elemento subjetivo, dolo específico, a pessoa tem que requerer, né, tem que querer, tem que ter essa vantagem econômica. Bem jurídico tutelado, né, vai ser a administração pública, crime comum, instantâneo, comissivo, aí ele vem bem simples, plurissubsistente, unissubjetivo. Ele é material, ele exige uma alteração no mundo exterior, ele não é simplesmente formal, tá? E o núcleo do tipo promover. Trabalhar algumas coisas. O que seria o imigrante, gente? Pessoa nacional de outro país ou uma apátrida que trabalha ou reside e se estabelece temporariamente ou definitivamente no Brasil. Eu não sei se vocês conhecem os apátridas, acho que vocês já tiveram aula sobre isso, né? Apátridas são pessoas que não têm pátria. E existem milhões, tá, gente? Milhões de pessoas, e a ONU é um problema gigantesco para a ONU, pessoas que não têm pátria. Vocês lembram, vocês já chegaram a estudar direito penal? Perdão, direito internacional? Vocês tiveram aula de direito internacional? Tá. Vocês vão estudar direito internacional, mas já deve ter estudado em constitucional, que o Brasil usa dois critérios, ius solis e ius sanguinis. O que é que isso quer dizer? Que para nós brasileiros, todo mundo que nasce no Brasil é brasileiro, e todo mundo é filho de pai ou mãe, tem algumas regrinhas que eu vou explicar, mas todo mundo que nasce fora, mas filho de pai ou mãe brasileiro, é brasileiro. Ok? Ok. Só que o Brasil é muito bonzinho nesse aspecto, porque muitos países usam só o ius solis ou só o ius sanguinis. Então, para alguns países, você só é daquele país se você é filho de pessoas daquele país, independente de onde você nasça. E para outros países, você só é daquele país se você nascer nele. Não interessa se seu pai e sua mãe são do país e você nasceu em outro lugar. Qual que é o grande problema? O grande problema é, você é filho de pais de um país que só aceita o ius solis, que é o solo que você nasce. Só que seus pais estavam viajando quando você nasceu. Então, você nasceu em outro país. O seu país não aceita você como daquele país. Porque ele só aceita ius solis, que nasceu no solo. E você nasceu no estrangeiro, mesmo sendo filho de pai e mãe daquele país. E o país que você nasceu não aceita ius solis. Só aceita ius sanguinis. Você só é natural daquele país se você nascer de pai e mãe daquele país. Ou de pai ou de mãe daquele país. Então, você é uma apátrida. Você não é do país que você nasceu, porque ele não aceita o solo. E você não é do país que seus pais são, porque o país que seus pais são não aceita o sangue. Perdão. Não aceita o sangue, exatamente, só aceita o solo.
Então você é uma apátrida, você não tem pátria, você não tem direito, você não tem passaporte, você não tem nada. Existem milhões e milhões de pessoas assim. É um problema gigantesco, tá? Muitos e muitos acordos da ONU são para acabar com essas pessoas, para que cada vez mais países aceitem essas pessoas, que os países comecem a abrir exceções, os países comecem a aceitar essas pessoas, os filhos de alguém de uma nacionalidade que o aceite, que consiga pelo menos a naturalização, né? Enfim, é um problema gigante. Por isso que a gente trata disso aqui. Então, imigrante é a pessoa nacional de outro país, ou apátrida. Então, o apátrida, gente, ele vai ser imigrante onde ele estiver. Qualquer lugar do mundo ele é um imigrante. Ou apátrida que trabalha ou reside e se estabelece temporariamente ou definitivamente no Brasil. Esse é o imigrante. O visitante, pessoa nacional de outro país ou apátrida que vem ao Brasil para estadas de curta duração, sem pretensão de estabelecer temporariamente ou definitivamente no território nacional. Tá? Imigrante e visitante. O apátrida, pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum Estado, segundo a legislação, nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas. Existe uma convenção sobre isso, principalmente para tentar evitar que isso aconteça, mas ainda acontece muito. Ok? Imigrante, visitante e apátrida. Agora vamos saber quem são os brasileiros natos, tá ali. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço do seu país. Então, tá aqui, casal de italiano, nasceu no Brasil, o filho, ele é brasileiro, a não ser que esse casal de italiano esteja a serviço do país. Algum deles estejam a serviço, trabalhando pela Itália. O problema dos países, gente, que aceitam o ius solis como o Brasil, é que muitas vezes, o que acontece? Suponhamos, exemplo para vocês. A Suíça aceitasse o ius solis, exemplo. O tanto de gente que ia tentar, o tanto de mulher grávida, que ia tentar fugir para lá de última hora para tentar ter o filho no solo suíço, só para esse menino ser suíço, ia ser gigantesco. Por isso que muitos países não aceitam o ius solis, para evitar isso. Tá? Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiros, desde qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, nasceu no Brasil, pai ou mãe estrangeiro não importa, desde que eles não estejam a serviço, brasileiro. Nasceu no estrangeiro, se seu pai ou sua mãe estiver a serviço da República Federativa do Brasil, você é brasileiro. Nasceu no estrangeiro, pai ou mãe brasileiro, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Então, você vai lá e registrou seu filho no estrangeiro, né? Você está lá no outro país, você procura o consulado brasileiro e tal, e você vai e registra seu filho ali. Ou, venha residir no Brasil, qualquer momento, e opte, tá? Depois que ele for maior de 18 anos, pela nacionalidade brasileira. Então, você está no estrangeiro, um filho, corre e registra ele, tá? No consulado e tal, como brasileiro. Se não fizer isso, se ele vier a morar no Brasil no futuro, ele vai ter que esperar ser maior de 18 anos e optar pela nacionalidade brasileira. Assim funciona. Quem são esses são os natos, os brasileiros natos. E os naturalizados, os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira. Como que faz isso? Exigindo aos originários de países de língua portuguesa apenas residência de 1 ano ininterrupta e idoneidade moral. Então, o cara vem de Angola, vem de Portugal, vem de qualquer país de língua portuguesa. Se ele morar 1 ano no Brasil e tiver idoneidade moral, ele pode requerer a naturalização para ser brasileiro. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterrupto. Ele não pode morar aqui, morar no país dele. Não, ele tem que morar aqui há mais de 15 anos ininterrupto. Quer dizer que ele não pode viajar, passear, voltar ao país dele, gente. Mas a residência tem que ser aqui há mais de 15 anos ininterruptos. E sem nenhuma condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Então nós temos os natos naturalizados. Professor, e quem que são os estrangeiros? Quem não se encaixa nos natos naturalizados. Qualquer outro caso que não se encaixe aqui é um estrangeiro. Tá? Deu para entender isso? Temos natos naturalizados. Não encaixou aqui, é estrangeiro. Falei com vocês do fim de obter vantagem econômica. Professor, Pois não, pode falar. Nessa situação também tem os equiparados, né? Em que sentido você fala? Os equiparados que, por exemplo, os portugueses que exercem o direito, os mesmos direitos aqui, mesmo estando como estrangeiro. Mas é a letra A lá. Na forma da lei, adquire a nacionalidade brasileira, exigindo aos originários... Ah, você fala o português que não exigiu a naturalização brasileira?
Nesse caso, para a lei penal, é porque assim, como eu estou te falando, nesse caso aqui é direito internacional e direito constitucional. Mas, para a lei penal, se você tentar trazer um português para o Brasil, você encaixa nesse crime de todo jeito. Tá? Eu entendi o que você falou dos portugueses são equiparados, porque a gente tem um tratado com Portugal. Mas, para a nossa lei penal, você tentar trazer um português ilegalmente para o Brasil, a entrada dele de forma ilegal, você comete o crime do mesmo jeito. Beleza? Um pouquinho ruim ali o Silano, mas acho que ele entendeu. Tranquilo? Entendi. Vamos lá. Gente, nós temos uma tendência de globalização, tá? Uma tendência mundial de flexibilização do trânsito de pessoas em países diversos. O mundo está muito globalizado e hoje as fronteiras estão muito mais abertas. Alguns consideram isso bom, outros consideram isso ruim. Eu considero isso médio, porque eu acho que tem muitos pontos positivos e muitos pontos negativos. Nós temos a entrada de milhões e milhões de... você pode ver, isso aconteceu muito tempo antes na Europa e vem acontecendo de novo, né? Milhões e milhões de pessoas que vêm cometer crimes, que entram no país com fronteiras abertas, a França recebe e tal, e eles vão lá e cometem crimes. Nós temos pessoas fugindo de guerras e que esses países recebem, ou não, né? A gente viu pessoas tentando entrar nos países pelo mar e morrendo e tal. Então, assim, o problema que eu vejo aí é você degradar a sua cultura, né? Nós temos a nossa cultura, por exemplo, como brasileiros, é uma cultura extremamente miscigenada, mas é a nossa cultura, né? Se a gente for extremamente aberto a tudo, a gente aceita tudo de todo mundo, e aí a gente bagunça. Mas, no geral, existe uma tendência globalizada a essa flexibilização. Só que isso não pode ser bagunçado, gente. Se realmente existe uma tendência a facilitar, existe. A facilitar. Não quer dizer que você vai começar a entrar nos países sem visto, você vai andar de um país para o outro. Suponhamos, na América do Sul, você pode entrar em qualquer país com a sua carteira de identidade. Você não precisa nem ter um passaporte. Ok, o acordo do Mercosul, ótimo, muito legal. Mas você não vai entrar no país por um lugar escondido lá sem passar pela fronteira mesmo, né? Sem mostrar que você está entrando no país, você assina um termo que você está entrando lá, você explica o que você está entrando, fazer as coisas da forma correta. Então, o que esse artigo tenta não é não permitir a migração, é não permitir a migração ilegal. Olha o que diz o artigo 38 da Lei de Imigração, gente. Ele atribui à Polícia Federal a função marítima, aeroportuária e de fronteira nos pontos de entrada e saída do território nacional. Então, quem vai cuidar disso? Polícia Federal. De forma marítima, aérea, tá? E nas nossas fronteiras é a Polícia Federal. É diferente da Guarda Costeira, tá? Isso aí a Guarda Costeira vai ser uma outra história. A Polícia Federal que vai contar dessa parte de estrangeiros tentando entrar ilegalmente no Brasil. A Guarda Costeira vai cuidar de crimes ali perdão, meu Deus. A Guarda Costeira vai cuidar de crimes ali em navios e embarcações que estão chegando ou saindo do Brasil. São coisas diferentes. Tá bom? Vamos lá. Só lembrando para vocês que a gente usa esse território no direito penal, é o mesmo território físico que se usa no direito internacional. São 12 milhas náuticas. Tá? Então, o território brasileiro é o nosso solo, mais 12 milhas náuticas, tanto no ar quanto no mar. Tá? Esse é nosso território, isso é o que conta aqui. Por isso que a Polícia Federal tem que cuidar dessa parte marítima também e aeroportuária. Lei protege quem tenta fazer migração. Olha só isso, o artigo 3º da lei não criminalização da migração. Então, nesse crime aqui, olha que interessante. Você que tentou passar uma pessoa, os famosos coiotes lá, né? Que tentam passar as pessoas, muito famosos do México, dos Estados Unidos, eles cometem um crime. Quem está tentando migrar, não. O que se entende é que você não pode punir a pessoa que está tentando uma vida melhor, uma coisa melhor, um lugar melhor. Então, embora muita gente discorde, mas hoje a gente não pune quem tentou fazer a migração. A gente pune quem recebeu dinheiro para ajudar aquela pessoa. Ok? Da entrada e saída, eu já falei com vocês, a lei devia ter usado entrada, né? Aliás, a lei devia ter usado saída do país para tudo, mas no caput ela acabou usando entrada, então você só vai conseguir consumar quando a pessoa entrar ou tentar entrar no país. Voltando aqui um pouco, gente. Voltar no artigo, olha só. A pena aumentar de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com violência ou grave com violência, perdão. Essa violência pode ser, vamos lá, a Raquel pagou, eu paguei para a Raquel para ela me ajudar a entrar no país. A gente está indo no carro, a Raquel vê a polícia e fala, nossa, polícia, entra no porta-mala.
Eu falo, não vou entrar no porta-mala, não. Ela vai, desce o cacete, me enche de pancada, me coloca no porta-mala e passa. Tá? Esse é um crime com violência. Mas essa violência também pode ser usada contra a polícia, por exemplo. Se a Raquel, que está me atravessando, o policial para a gente na fronteira, ela agride o policial para me atravessar, também entra aqui, crime cometido com violência. Porque a vítima aqui, gente, é a sociedade, não é a pessoa que está migrando nem o policial. Então, se o cara agride a pessoa que está migrando ou agride o policial, ele está agredindo a sociedade. Então, qualquer forma de violência, não é contra alguém específico ali. Né? Se a vítima é submetida a condição desumana ou degradante, é a mesma coisa. Aquelas vítimas são colocadas ali, né, você coloca, para passar na fronteira, você coloca ele embaixo, coloca um monte de alimentos em cima, alguma coisa nesse sentido. A pessoa ali muitas vezes morre asfixiada e várias coisas. Várias pessoas morrem tentando atravessar, né, o canal ali do México e Estados Unidos, por exemplo. Então, nesse caso, se ela é submetida a essas condições desumanas ou degradantes, aqui colocou-se como vítima, um outro erro, né, do Código Penal, mas tudo bem. Aqui seria o migrante, né, não a vítima. A vítima é a sociedade. Mas, enfim, a vítima é submetida a condição desumana ou degradante. Se isso acontecer, aumento de pena. Tranquilo sobre esse crime, que não deveria estar aqui, mas está? Mamão com maionese? Vamos lá. Vamos voltar a falar do... Pode falar. Sobre essa questão dos naturalizados, eu tenho uma dúvida, porque não sei se você acompanhou aquele Kaysar, que fez parte do BBB, em 2018, e ele é um sírio, e aí ficou famoso e tal, e ele conseguiu a naturalização dele, e ele tinha apenas 8 anos que estavam aqui. Aí não tem essa questão de 15 anos, morar em 15 anos ininterruptos no Brasil? Então eu pensei, será que ele teve algum favorecimento? Pode? Tem uma brecha na lei? O que pode acontecer é existir algum acordo entre os países. Pode existir algum tratado internacional entre Brasil, né, e um país específico de origem da pessoa que fale, não, como a gente permite que o brasileiro que morar aqui se naturalize em 5 anos e vocês permitem também. Ok. Pode existir esse tratado, tá? Por isso que no caso dele deve ter acontecido. Não sei se vocês sabem, então, uma coisa curiosa, né? O Brasil é o segundo país de muitas nações, né? O segundo lugar do mundo onde tem mais japonesa é no Brasil. O segundo lugar do mundo acho que tem mais chinesa, não sei se é o Brasil ou os Estados Unidos, mas acho que é o Brasil ainda. Mas o Brasil é o único país que tem uma coisa muito mais interessante. Existe mais libaneses no Brasil que no Líbano. É o único lugar do mundo que existe mais pessoas de uma nacionalidade do que no próprio país. É o caso dos libaneses no Brasil. Existem mais libaneses no Brasil do que no Líbano. É algo surreal isso, mas acontece. Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá para o ato obsceno. Ah, esse é famoso. Praticar ato obsceno em local público ou aberto ou exposto ao público. Um de cada vez, para não embolar, eu quero que vocês me falem o que é ato obsceno. Um de cada vez, sem embolar. Seria, boa noite. Boa Seria, noite. por exemplo, mostrar o dedo do meio? Seria ato obsceno? Pode ser. Pode ser. Ótimo. Ah, já ia falar. E aí, quem mais? Alguém acha que é só isso ato obsceno? Não, mostrar as nádegas para alguém, fazer um sinal obsceno, um gesto obsceno. Então, você toma cuidado que você falou para alguém. Se é para alguém, não é ato obsceno. Só tome cuidado com isso. O ato obsceno tem que ser geral, tá? Não pode ser específico a alguém, senão a gente entra na importunação sexual. Gente, vocês estão me vendo, estão me ouvindo aí? Porque o meu travou tudo aqui. Vamos ver, né? Tudo certo aí? Sim, estamos. Vamos lá, continue. Quem mais acha? Antônio, pode ser também mostrar o dedo para a pessoa? Então, aí a gente pode, se você mostrar um dedo para uma pessoa específica, pode se caracterizar o ato obsceno, mas normalmente aí a gente vai entrar em importunação sexual ou alguma contravenção penal que a gente vai estudar, tá? Então, a primeira coisa que o professor já... Oi? Exatamente. A primeira coisa que o professor já deu de dica é: não pode ser destinado a uma pessoa
E agora o Silane falou uma coisa interessante, em local público. Ok. Mas eu quero saber especificamente o que é o ato obsceno. Urinar, fazer xixi em público, por exemplo. Aí tem uma discussão doutrinária gigante sobre isso, Silane. Nós vamos falar sobre ela. Mas é interessante, é interessante. Alguma coisa moralmente incorreta que deixa a pessoa constrangida, algo do tipo. Ok. Gente, quem lembra no comecinho do estudo, quando vocês estudaram tipo norma penal em branco? Ah, vocês lembram? Pelo amor de Deus, não quero essa cara de não, pelo amor de Deus. Norma penal em branco. Aquela que precisa de complemento. Aquela que precisa de complemento, igual a lei de drogas, que vai lá na norma da Anvisa para poder ver o que é droga. Exatamente, a portaria da Anvisa. Então você tem o artigo 33 da Lei 11.343, que é a lei antidrogas, e ela fala que é transportar, ceder, usar, ainda gratuitamente e tal, ter em casa, fala um monte de coisa, drogas ilícitas. Mas ela não te explica o que é droga ilícita. Então você não sabe, maconha é uma droga ilícita, não sei, cocaína é uma droga ilícita, não sei, sertanejo é uma droga ilícita, alguns eu acho que é, mas tem gente que acha que não. Então depende. Aí vem a portaria da Anvisa e fala o que são drogas ilícitas. É uma norma penal em branco que precisa de complemento. Ok. Só que nós temos normas penais em branco, algumas precisam de complemento normativo, como essa, e outras precisam de complemento valorativo. Então nós estamos diante disso, o que a gente chama de tipo penal aberto. O artigo do ato obsceno é um tipo penal aberto. Por quê? Porque ele é uma norma penal em branco que precisa de um complemento valorativo, um complemento de valor, dado por quem? Pelo juiz. Por que isso? Gente, vamos lá. Vocês são de uma cidade do interior, mas não é uma cidade tão pequena e não estão tão longe da capital, porque isso faz diferença. Mas vamos pensar. Uma moça andar de saia bem curta, né, um top, uma saia bem curta, no centro de Belo Horizonte, vocês acham que ofende alguém? Uma moça andar dessa forma numa cidadezinha lá do interior, ofender alguém, claro, é subjetivo para o nosso pensamento. Mas pode ser caracterizado, pode ser pensado como algo mal visto na cidade. Vamos pôr assim. Não estou entrando em ato obsceno ainda. Estou querendo mostrar para vocês como é que são coisas diferentes. Quer ver? Exemplo. Gente, um beijo seria um ato obsceno? Não, normal. E muito. Ninguém se sente mal com beijo, deveria sentir mal com beijo. Agora, imagine que você está na praça de uma igreja e essa igreja está saindo ali da missa e tem um casal com um beijo, que a gente chama de beijo lascivo, beijo louco, se agarrando, se apertando, mão por dentro da calça. Vocês não acham que as pessoas em volta ficariam ofendidas com aquilo? Então, o ato obsceno, ele é valorativo. Vai depender da região, do lugar. A valoração é dada pelo juiz. Isso é complicado, mas não tem como ser de outro jeito. Tá? Então, o que acontece? Exemplo. Aqui em Belo Horizonte, assim como em Itavira, vocês vão no supermercado, vocês veem alguém de biquíni dentro do supermercado? Todo mundo vai ficar olhando. Agora vai no Rio de Janeiro. Todo mundo vai de biquíni, calção, sunga, o que for no supermercado, no shopping, você passa, as pessoas vão de sunga no shopping. Então, depende muito da região, do local. Então, não dá para me falar com vocês, isso é ato obsceno ou isso não é. Isso é potencialmente. O ato obsceno é algo que potencialmente vai ofender as pessoas daquela localidade. Ok? Com cunho sexual, claro. Com cunho sexual. Então, praticar ato obsceno em local público ou aberto ou exposto ao público. Guardem isso, que eu vou falar sobre isso. Em lugar público, aberto ou exposto ao público. 3 coisas. Professor, não é a mesma coisa? Professor. Sim, pois não. Mas a situação do biquíni, eu acho que ela se enquadraria bem no erro de proibição, não? Talvez. Então, se enquadraria no erro de proibição se a gente considerasse, tá? Se a gente considerasse típico o ato de estar de biquíni. Entende? O que eu quero dizer para você é o seguinte: não há uma lei que diga estar de biquíni é ato obsceno. E você entrar em Belo Horizonte ou em Itabira de biquíni num shopping não é crime. O máximo que pode acontecer, as pessoas pedindo, você fala, não, aqui não pode entrar assim, não pode entrar sem camisa. Não é crime, eu só estou querendo mostrar isso, que os costumes tornam num lugar algo normal, em outro lugar algo estranho. Se a gente subir esse nível, a gente vai chegar até o ato obsceno, em que alguns lugares, um beijo, você tá numa boate, e tem um casal se beijando loucamente e se agarrando numa boate. Isso aí, o pessoal lá,
ao mesmo tempo na porta da igreja. Entende? É nessas diferenças que a gente vai chegar. E se a gente vai subindo esse nível, a gente vai chegar que em alguns lugares algo vai ser considerado ato obsceno, em outros lugares não. Tá? Aí vai depender da valoração. E aí, Silano, isso pode entrar no que você falou, sim. Não um erro de proibição, como eu te falei, porque não é proibido. Né? Não tem a proibição em si. Mas a pessoa pode falar, não, eu sou do Rio de Janeiro, eu estava num clube aqui em Belo Horizonte e achei que eu podia andar depois de biquíni. Acho que é isso que você mais ou menos tentou dizer. Realmente, essa vai ser uma alegação dela. Tá? Mas, como eu te disse, essa parte do biquíni é só estranha a nós, não seria um ato obsceno. Pena, 3 meses a 1 ano ou multa, crime de menor potencial ofensivo, TCO. Tá? Vamos lá. Elemento subjetivo, dolo, crime comum, instantâneo, mesma coisa da maioria, tá? Só tem uma diferençazinha aí, gente. É um crime de mera conduta. Ele não é um crime material nem formal, ele é de mera conduta. Não precisa de mudança no mundo exterior e não precisa nem que alguém se ofenda com aquilo. Só, a gente chama também de crime de perigo abstrato. Só do risco de alguém ver, o crime já está consumado. Por isso que a gente chama de um crime de mera conduta. Tá? Não precisa uma mudança no mundo exterior para ser um crime material. Não precisa das pessoas verem, né, e não mudar nada no mundo exterior, mas as pessoas verem e tal para ser um crime formal. Só precisa da mera conduta. A chance de alguém ver já é crime. Vamos lá. É uma ação física e nunca verbal. Então, você falar com a pessoa, vai tomar naquele lugar, se eu sei lá o que, você xingar o que você quiser, você não entra em ato obsceno. O ato obsceno aqui é só uma ação física, porque senão a gente vai ter o próximo crime para os verbais, tá? Lugar público. Todas as pessoas têm acesso irrestrito. Ruas, praças e parques. Claro, isso é um lugar público. Professor, e os outros dois? Vamos lá. Lugar aberto ao público. É um lugar relativamente público. Estádio de futebol, cinema, teatro. Esses lugares, todo mundo que pagar tem acesso, todo mundo que for convidado tem acesso. Veja, eles são lugares públicos, mas eles não são, eles são lugares abertos ao público, mas eles não são públicos. Essa é uma diferença. Aliás, essa é a diferença entre lugar público e lugar aberto ao público. Tá? Lugar exposto ao público. Aí é um lugar privado, mas acessível à vista de quem quer que seja. Varanda de apartamento, piscina de prédio, carro estacionados em vias públicas. O seu carro não é público, ele é privado, mas você o deixou no local público. Ah, professor, e se está fazendo sexo um casal na varanda, mas ninguém consegue ver, só eu lá do meu outro apartamento. Não é ato obsceno. Guardem isso. O lugar exposto ao público tem que ser um local privado, mas que qualquer um que passe consiga ver. Que qualquer um do público consiga ver. Se só você da sua casa, então só um local privado vê o outro local privado, não é ato obsceno. Nós temos aí uma, gente, eu esqueci a palavra, contravenção penal que abrange isso aqui. Então, local público, rua, praça e tal. Local aberto ao público, qualquer um pode ir mediante um pagamento, um convite ou algo assim. Tá? E lugar exposto ao público é um local privado, mas que o público consegue ter vista, consegue ver lá de dentro. Ok? De fato, se o ato for praticado em local privado, passível de ser visto unicamente de lugar de igual natureza, não há que se falar em ato obsceno. Olha o artigo 65 da Lei de Contravenções. Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por assinte ou por motivo reprovável. Então, prisão simples de 15 dias a 2 meses. Entraria nessa contravenção penal. Tá? Então, local público, lugar aberto ao público e exposto ao público. Basta a possibilidade de ver-se. Como eu disse, é um crime de perigo. Não precisa que alguém veja. Basta a possibilidade de ver. Então, é um casal que está fazendo sexo dentro de um carro. Seria isso. Um casal que está fazendo sexo na varanda, que todo mundo que passa ali embaixo possa ver. Um homem que está se masturbando numa praça pública. Gente, e a pessoa que está se masturbando no ônibus? A gente viu sobre isso. E aí? Que crime é esse? Na última aula a gente falou sobre isso. Qual crime que é? Ação sexual. Então, eu vou de novo. Tem um cara, A, ele está se masturbando no ônibus. Qual crime ele comete?
Não é importunação sexual porque não é direcionado a uma pessoa específica, né? Exatamente. A gente falou da importunação sexual quando a pessoa ejacula em outra. Então, ela direcionou a lasciva dela a uma pessoa específica. Se ela está se masturbando no ônibus para as pessoas verem, aí é ato obsceno. Então, a diferença da importunação sexual para o ato obsceno é essa. A importunação sexual tem que ter uma pessoa de destino, alguém. Se for qualquer pessoa, normalmente entra em ato obsceno. Ô, Fernando. Sim. Agora, levando essa lógica de raciocínio, levando esse raciocínio que você está citando aí, como que ficaria, né, aquele episódio que teve que um museu, acho que foi um museu mesmo, né, que colocou um cara pelado lá dentro do museu com crianças e tudo mais? Próximo artigo. Tá? Vai estar no próximo artigo. Embora no fato de ser crianças, a gente entra no que a gente estudou, né? A gente entra dos vulneráveis que a gente estudou na última aula, por causa das crianças. Mas nós vamos falar no próximo artigo sobre isso, tá? Fique tranquilo. Ok? Então, gente, vamos lá. Outra coisa que eu quero dizer, o Cirlânio disse, existe uma discussão gigantesca sobre urinar na rua. Para algumas pessoas é considerado ato obsceno. A maioria da doutrina entende que não, por ser algo natural do ser humano, uma necessidade fisiológica, tá? E não como um sexo, que também é algo natural, mas não uma necessidade fisiológica que precisa ser preenchida ali no momento. O que se entende é que também, como eu disse para vocês, o ato obsceno é valorativo. Se o cara tá com o pênis para fora, urinando na frente de todo mundo e tal, pode responder para ato obsceno. Se ele tá escondido, num canto, tentando esconder pelo menos, aí não. Então, assim, carnaval. Carnaval a gente vê direto como ato obsceno, porque o pessoal faz em qualquer lugar ali, né? Na rua, assim, no máximo uma escondidinha leve, mesmo assim todo mundo tá vendo. Nesse caso seria ato obsceno, né? Valorativamente, vai depender. Em compensação, se a pessoa tentar, tá escuro, a noite escura, ela tá muito apertada, ela vai num canto ali e meio que, né, impossibilitando a visão geral, não seria ato obsceno. E aí eu entro com vocês. Tempestade, escuridão, enchente. Eu estou na varanda da minha casa que dá para todo mundo ver. Mas tem uma escuridão total. Teve um apagão, tem uma escuridão total, é impossível que alguém veja. E eu faço sexo na varanda da minha casa. É um local o quê? É um local exposto ao público. Mas, por causa dessa escuridão, eu respondo por ato obsceno ou não? Responde, porque da mesma forma tá correndo perigo, ué. Não é pelo simples fato de ter o perigo de ser visto, de ser pego, então responde. Exatamente, mas como eu disse, se é uma escuridão total que impossibilita que qualquer pessoa me veja, não existe a possibilidade de alguém me ver. Não existindo este perigo, eu não respondo mais pelo crime. Tá? Aconteceu uma enchente na cidade. Todo mundo fugiu da cidade, todo mundo foi embora. Não tem ninguém na cidade. A cidade de Itabira está vazia. Eu, no meu barquinho, vou lá e faço sexo com uma pessoa no barquinho. Na praça de Itabira, cometo crime? Não. É impossível que alguém veja naquele momento. Tá? Então, se for impossibilitado a visão, que possibilitado que alguém veja, vejam bem, não precisa que ninguém veja? Não precisa, mas precisa ser possível que alguém veja. Não existindo essa possibilidade, não há crime de ato obsceno. Ok? Vamos lá. Alguma dúvida sobre ato obsceno? Mamão com maionese? Continuando. Diferença de ato obsceno para o artigo 61 da Lei de Contravenção Penal. Olha só. Olha o que diz o artigo 61. Importunar alguém em local público ou acessível ao público de modo ofensivo ao pudor. Primeiro que alguém, já está específico, né? Seria mais próximo, não do ato obsceno. De qual crime, gente? Importunar alguém? Vocês falaram aí. Alguém específico? Importunação sexual. Seria mais próximo de importunação sexual. Essa contravenção penal. Em local público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor. Então, primeiro, o crime de ato obsceno não é alguém específico, tá? Aqui fala de local público ou acessível ao público, ok, entra a gente. Mas então, guarda essa diferença sim. E aí a importunação sexual vai revogar esse artigo 61, tá? Gente, um modelo de tentativa, vamos lá. Muitos da doutrina falam não existe tentativa. Ou a pessoa praticou um ato obsceno ou não praticou. Alguns entendem que há. Vê uma mulher
chega no meio do restaurante e fala, eu vou fazer um striptease agora. Aí já solta alguém um sonzinho lá, pá. Ela já sobe na mesa, já tira a botinha ali de leve, aí ela vai, tira o cinto, roda o cinto, vai. Quando ela vai começar a tirar a calça, a polícia chega e prende ela. Para alguma parte da doutrina, seria tentativa de ato obsceno. Para outra parte, não. Sabe por quê? Porque eles falam que o ato obsceno já se consumou quando ela começou o striptease. Porque o ato obsceno é como um todo. Ela começar a tirar a roupa ali já é uma obscenidade. Então, tem essa divergência doutrinária. Alguns falam que não. O ato se consumou quando ela subiu na mesa e começou a tirar a roupa. Outros falam que não. Quando o ato obsceno aconteceria quando ela tirasse efetivamente as roupas, né? Tirasse a calça ou a blusa, não o cinto, a bota. Ela podia estar só brincando, por exemplo. Então, alguns entendem que cabe a tentativa nesse caso. Ok? Ou objeto obsceno. Importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para fim de comércio, distribuição ou de exposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno. Detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende, distribui, expõe à venda ou ao público qualquer um dos objetos referidos nesse artigo. 2. Realiza em lugar público ou acessível ao público representação teatral ou exibição cinematográfica de caráter obsceno ou qualquer outro espetáculo que tenha o mesmo caráter. Realiza em local público ou acessível ao público ou pelo rádio, audição ou recitação de caráter obsceno. Quanto às crianças, gente, que me perguntaram aí, vai estar esse crime no Estatuto da Criança e Adolescente, bem mais pesado que aqui, tá? Vai estar lá na Lei 8.069. Basicamente igual, só que em relação às crianças é a pena muito maior e pau quebra. Vamos lá. Artigos que eu disse para vocês hoje que não deveriam existir. Você falar com alguém para satisfazer a lasciva de outrem, sendo que vocês são adultos e tal. De todos eles, esse aqui é o que a doutrina é mais indignada. A doutrina fala que esse é talvez o artigo mais inútil do Código Penal. Gente, vejam bem, não sei se vocês já passaram do aeroporto internacional aqui para BH, você vem vindo, tem uns 3 outdoor com a bunda da mulher de biquíni, sei lá, de calcinha, o que for. Um outdoor gigante, assim, a bunda, assim. Entendeu? Ou para fazer propaganda de sofá, os caras põem mulher de lingerie. Uma novela da Globo... Pensem numa novela da Globo e pensem nesse aqui, ó, nesse inciso segundo. Realizar em local público, acessível público, representação teatral ou exibição cinematográfica, que entraria ali, de caráter obsceno ou qualquer outro espetáculo que tenha o mesmo caráter. Gente, não existiria um filme, não existiria uma novela. Tá? Pintura, você vai antigamente, tinha as locadoras, você tinha área específica para filmes adultos. Isso aqui é proibido. Seria proibido. Então, para a doutrina de tudo que a gente já estudou, esse aqui é o crime mais absurdo do Código Penal que existe até hoje. Mais absurdo pela evolução social e pela sociedade não ver isso como crime. Tá? A sociedade não vê... Claro, em relação à criança, gente, pelo amor de Deus. Isso aí é indiscutível. Isso aí vai estar lá no ECA, né? E aí lá ele se gasta. A pena é alta e tudo. Mas eu falo em relação a maiores... Você tem uma cena de sexo num filme, é crime no Brasil. Uma cena de sexo num filme é crime no Brasil. Filmes adultos são proibidos. Se você for olhar para esse ângulo aí. Completamente proibido. Rádio, você tem alguma coisa na rádio falando de proibido. Então vejam bem esse artigo 234, que a doutrina é indignada com ele. É indignada com quase toda essa parte de leniência, né? Que a gente foi vendo até agora. Né? Tirando o ato obsceno, quase todos os outros a doutrina é contra. E a jurisprudência também, mas a jurisprudência não pode fazer nada, tem que condenar. Nesse aqui, é o único tão absurdo que a jurisprudência costuma fazer uma espécie de legislar e não aceita a punição, tá? Desse crime. Vou mostrar para vocês. Crime comum, instantâneo, exceto na parte de ter sob sua guarda. Então você tem um pornozinho em casa, aquela antiga fita cassete que tem revista Playboy, tá aqui no crime, tá? Então, na parte de ter sob sua guarda, é crime permanente. No resto é instantâneo. Plurissubsistente e unissubjetivo. Olha o que a doutrina fala. A contradição entre o Código Penal e os valores atualmente reinantes na sociedade leva à banalização do direito penal.
Gente, eu acho que o Cirlânio é policial, Cirlânio? Sim, Você imagina o Cirlânio. inclusive todo serviço hoje. Tá de serviço, beleza, ótimo. Obrigado por isso. Imagina o Cirlânio, vai lá até a Globo e prende o diretor de uma novela. O que vocês acham que ia acontecer com o Cirlânio, gente? Ele ia ser achincalhado, ele é capaz de responder por crime de abuso de autoridade, Certeza. ele ia tomar um ferro gigantesco, sendo que está na lei. Ele está fazendo algo que está na lei. E isso é a banalização do direito penal. É entender que a sociedade evoluiu ao ponto de você precisar retirar esses artigos. Então ele vai estar cumprindo o papel dele. Ele, como policial, ele tem que prender, porque está aqui na lei, ele tem que prender todos os diretores da Globo de novela. Está na lei. Mas se ele fizer isso, quem vai tomar ferro é ele. Por quê? Porque a sociedade evoluiu a um ponto que ela não aceita isso aqui mais. Então é uma banalização do direito penal. O próprio Código Penal, por causa do nosso Congresso, que é inoperante, ele permite esse tipo de coisa acontecer. E aí vocês vão ver o que o Superior Tribunal de Justiça fala. Olha isso. Se a peça publicitária de roupa íntima não incursiona pelo chulo, pelo grosseiro, tampouco pelo imoral, até porque exibe a nudez humana em forma de obra de arte, não há, inequivocadamente, atentado ao Código Penal, artigo 234. Né? O Código Penal, no artigo 234, se dirige a outras circunstâncias, visando efetivamente resguardar o pudor público de situações que possam evidentemente constituir constrangimento às pessoas nos lugares públicos. A moral vigente não se dissocia de costume vigente. Assim, quando os costumes mudam, avançando contra os preconceitos, os conceitos morais também mudam. O conceito de obsceno hoje não é o mesmo da inspiração do legislador do Código Penal de 1940. A liberdade de criação artística é tutelada pela Constituição Federal, que não admite qualquer censura. Então, se é uma liberdade artística, não deveria admitir censura. Claro, o que o STJ quis dizer? Se você fizer na rua uma cena de sexo teatral, você pode entrar aqui. Mas é um dos poucos exemplos que você vai conseguir achar. Tá? Poucos exemplos que você vai conseguir achar. Porque se você olhar pelo artigo, tudo encaixaria, gente. A gente volta no artigo. Fazer. Então, quem criou o teatro, filme ou qualquer coisa, ou o panfletinho, importar ou exportar. Então, trouxe um de fora, um filme de fora, levou o filme afora. Comprou ou guardou para fim de comércio, distribuição ou disposição pública. Escrito, desenho, pintura, estampa. Os maiores pintores do mundo vão ser presos. Tá? Raquel, pode falar. Não, é só pedir um esclarecimento no sentido assim, né? Porque, na verdade, essas produções aí que a gente está falando aí, ela tem um caráter artístico, ela não tem um caráter obsceno, ou não? Exatamente. Não, mas vamos lá. Aqui diz o seguinte, estampa ou qualquer objeto obsceno. E aí, quando a lei diz, olha só, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno, ela está querendo dizer de qualquer coisa obscena. O seu entendimento é um entendimento hoje exatamente do STJ, que ele fala isso. Ele fala que a lei, porque a lei em 1940, gente, ela quis dizer qualquer coisa obscena mesmo, nós estamos em 1940. O que o STJ quis dizer? Hoje, se tiver um caráter artístico e não algo chulo e imoral, que é só assim, pôr pessoas para fazer sexo no meio da rua e falar que é teatro, você não vai aplicar esse artigo. Quer dizer que você praticamente não vai aplicar esse artigo nunca. Porque vai ser muito complicado você pegar e ver uma cena de um teatro no meio da rua, no meio da praça de Itabira, de gente fazendo sexo. Você não vai encontrar isso. Entende? Mas quando foi criado o artigo, se você olhar bem para ele quer punir o áudio. Olha só, ele entra na rádio. Ele quer punir, o cara faz um programa sensual à noite lá, ele quer punir isso. Ele quer punir qualquer um que faça novela, filme, teatro ou qualquer coisa, tá? Com objeto obsceno. Qualquer coisa obscena. Tá? Quem vende, quem distribui, tudo isso. E aí, quando se fala em lugar público acessível ao público, gente, representação teatral e tal, e cinematográfica, uma emissora aberta, Globo, Band, SBT, o que for. As novelas já não passariam. Os filmes adultos que algumas dessas passavam antigamente, sem chance. E aí? Propaganda de mulher, lingerie e tal, passa 4, 5 da tarde. Os programas lá naquela época de Gugu, banheira do Gugu, imagina isso. Tá aqui, ó. Tava todo mundo preso. Tá? Preso não porque é de 6 meses a 2 anos, né? Já vai dar um TCO, mas mesmo assim.
é maior que muito crime que a gente tem aqui. Crime de verdade. A pena é maior. Tá? Então, essa é um artigo com muita indignação por parte da doutrina. Muita, muita mesmo. Tá? Alguma dúvida? Eu quero perguntar se vocês estão conseguindo escrever. Pode falar. Por exemplo, é comum aqueles desenhos do Homer Simpson, em situação de transando com a esposa dele e tal. Uma situação dessa daí, por exemplo, a criança ir com a blusa com a estampa atrás de frio para a escola de manhã, por exemplo, uma situação que se enquadraria nisso? Se fosse esse artigo ainda estivesse sendo levado ao pé da letra, sim. Sim. Né? Se você pega, por exemplo, antigamente, eu sou velho, né, gente? Vocês são novos. Mas na minha época você tinha fichário, aqueles fichários assim, ó. Os meninos levavam para a escola fichário com mulher, tipo assim, de calcinha e sutiã. E a escola. Esse ainda é quem entra até hoje e deve batendo. Mas vejam bem como é que é um crime bem hoje inutilizado. Eu quero saber se vocês conseguem mandar mensagem aqui, ó, nesse conversa aqui nossa aqui. Eu vou parar a gravação, ó. Podem